Olá, pessoal! Nessa aula nós continuaremos vendo algumas operações morfológicas e também veremos sobre descritores de forma, que são maneiras de você associar valores a formas, quantificar as características de uma dada forma. Por exemplo, quão regular é a forma, ou qual o tamanho da forma, quantos objetos tem e assim por diante. Porque quando nós precisamos, por exemplo, classificar objetos em uma imagem, nós precisamos definir primeiro descritores sobre aquele objeto, ou seja, valores, para depois classificar esses objetos, né? É isso que é a ideia de descritor. Começando com a primeira operação morfológica, nós vamos ver aqui rapidamente a transformada hit or miss. Essa transformada é usada para que seja possível encontrar uma vizinhança específica de pixels na imagem. Ou seja, se você tem um padrão específico de pixels que você quer encontrar na sua imagem binária, você usa a transformada hit or miss. Essa transformada é definida dessa forma aqui. A transformada hit or miss de A por... Aqui a gente tem um certo abuso de notação, né, por um elemento B, mas esse elemento na verdade é composto por dois elementos estruturantes. Então nós falamos que a transformada hit or miss de A por um elemento estruturante, que na verdade são dois, né, ela é igual à erosão de A por um elemento estruturante e a intersecção desse resultado com a erosão do complemento de A com um outro elemento estruturante B2. Ok? Para ser um pouco mais específico, por exemplo, suponha que nós queremos encontrar esse padrão aqui na nossa imagem. Ou seja, nós queremos encontrar pixels na imagem tal que o pixel de referência tem um valor 0, o vizinho em cima e embaixo, na esquerda e na direita tem um valor 1, e na diagonal não importa o valor desse pixel, pode ser qualquer coisa, 0 ou 1. Então o que a gente faz? Nós primeiro definimos um elemento estruturante B1, e aqui ele vai ter os valores uns em cima, embaixo, esquerda e direita. Esses uns vão indicar as posições da vizinhança em que a gente quer ter o valor 1 no pixel, em torno do pixel de referência. E nós vamos definir um outro elemento estruturante, que de certa forma é o complemento do B1 nos pixels que interessam. Ou seja, ele vai ter o valor 1 aqui no centro, e o 1 aqui nesse elemento estruturante indica as posições em que a gente quer ter o valor 0 na nossa imagem. Então, nós tínhamos aqui a referência, nós queremos o valor 0, em cima, embaixo, esquerda e direita, o valor 1. Então, nós colocamos o valor 1 aqui nos vizinhos, e o valor 1 onde nós queremos 0. E aí, onde não importa, que no caso são os pixels na diagonal aqui, onde não importa o valor deles, nós colocamos 0 em ambos os elementos. Então, definindo esses dois elementos e aí aplicando essas erosões e intersecções, nós vamos encontrar um resultado em que nessa imagem de resultado, os únicos pixels que vão ter o valor 1 são os pixels cuja vizinhança seguem exatamente esse padrão. Os demais pixels vão ficar com o valor 0. Essa operação de encontrar uma vizinhança específica é bem comum em imagens binárias, porque tem vários processos de processamento digital de imagens, né, que requerem a definição de máscaras específicas, ou seja, quando for encontrada a vizinhança tal, esse pixel vai virar 0 ou 1. Então é bem importante essa transformada para essa identificação de padrões específicos numa imagem. Uma outra operação interessante que pode ser feita com imagens binárias é a extração de borda de objetos. Ou seja, você tem lá um certo objeto numa imagem e você quer extrair a borda desse objeto. E essa borda, ela é desejável que ela tenha largura 1 na minha imagem resultante. Né? E isso é bem simples de fazer. Basta definir que a borda do objeto A é igual ao objeto A menos o objeto A erodido de um certo elemento estruturante. Ou seja, nós pegamos a imagem original e subtraímos a erosão dessa imagem. Por exemplo, dado esse objeto A aqui, e esse elemento estruturante B, ao realizar a erosão de A por B, nós vamos ter esse resultado. E aí fica claro que se nós pegarmos o A e subtrair essa imagem aqui erodida, o que vai sobrar? Vai sobrar os pixels que não foram, ou melhor, os pixels que foram erodidos, que são a borda aqui da minha imagem. Então vai sobrar esses caras aqui que eram a borda. Então é uma operação bem simples para extrair a borda de um dado objeto.
Uma outra operação muito comum, e essa de longe é realmente bem comum em imagens binárias, é a extração de componentes conexos. O componente conexo nada mais é do que os pixels que estão conectados na minha imagem. Uma definição um pouco mais formal seria que nos componentes conexos eles são compostos por pixels. E esses pixels, dado 2 pixels i j no componente conexo, esses pixels estão conectados se for possível partir do pixel i e chegar no pixel j, passando apenas pelos pixels de mesma cor que i e j. Ou seja, eu tenho que partir, por exemplo, se eu desenhar aqui uma imagem, digamos que eu tenho lá uma imagem binária, e aí eu tenho um objeto dentro dessa imagem aqui. Eu tenho um objeto aqui, e ele está preenchido, né? E aí eu tenho um outro objeto aqui, todos eles estão preenchidos. Então, o componente conexo, dado 2 pixels, por exemplo, um pixel aqui e um pixel aqui. Se eu conseguir partir de um pixel e chegar no outro, passando só por pixels que têm a mesma cor que esses 2 pixels, supondo que esses dois que eu desenhei em vermelho, na verdade eles são pixels desse objeto e eles têm a mesma cor que o objeto, certo? Então, se eu conseguir partir de um pixel e chegar no outro passando somente por pixels que têm a mesma intensidade, eles estão conectados. Por exemplo, um pixel que está aqui, se eu partir desse pixel e tentar chegar em um desses 2 pixels vermelhos, eles não têm, eu não consigo passar só pela mesma cor. Então, eles não estão conectados. Com isso, eu defino pixels que estão conectados e todos os pixels que estão conectados em uma dada região compõem um componente conexo. E é importante notar que para a definição de componente conexo tem um conceito muito importante que é da vizinhança utilizada para definir o componente conexo. Uma forma de definir é usando a vizinhança 4. A vizinhança 4 é tal que nós consideramos somente os pixels em cima, embaixo, esquerda e direita para verificar se 2 pixels estão conectados. E a vizinhança 8 nós consideramos todos os 8 vizinhos para verificar se os pixels estão conectados. Por exemplo, digamos que a gente tem essa imagem aqui e em cinza estão representados os nossos objetos da imagem. Se a gente considerar a vizinhança 4, essa imagem vai ter 3 componentes conectados, certo? Porque nós vamos ter esse componente aqui, né? Nós vamos ter um componente aqui, um outro componente aqui e um outro componente aqui. Por que tem esses 2 componentes? Porque quando eu estou nesse pixel, por exemplo, se eu olhar para esse pixel aqui na diagonal inferior, se eu estiver considerando só a vizinhança 4, esses 2 pixels não estão conectados. Eles não têm conexão, então eu tenho 2 componentes separados aqui, que eles não estão conectados. Já se eu considerar a vizinhança 8, aí eu vou ter só 2 componentes nessa imagem, que é claro, né, esse daqui, que está aqui para cima, e esse aqui de baixo. Porque se eu considerar a vizinhança 8, se eu estiver nesse pixel aqui, eu olhar os 8 vizinhos, esse cara aqui é um vizinho dele, então eles estão conectados, e aqui toda essa região forma um único componente conexo. Ok? Então isso é bem importante levar em conta quando a gente está trabalhando com imagens binárias e queremos identificar os componentes conexos. E o importante de identificar componentes conexos em imagens binárias é que, tendo identificado os componentes, é possível a gente caracterizar cada componente na imagem separadamente. Então, se eu tenho lá um conjunto de objetos, por exemplo, várias pessoas numa imagem, e eu segmentei essas pessoas, aí eu posso caracterizar a silhueta dessas pessoas, por exemplo, a altura, separadamente. Mas para isso eu tenho que primeiro identificar os componentes conexos. E é importante lembrar que, por exemplo, se eu tiver aqui uma imagem que tem esses objetos que eu quero caracterizar, esses objetos podem estar grudados, pode ter algum probleminha aí. Por exemplo, os objetos podem ter buracos ou, como esse caso está sendo mostrado, eles estarem grudados. Então, por exemplo, nesse caso, a gente já sabe que uma forma bem legal de corrigir seria fazer uma abertura, uma operação de abertura nessa imagem, ou seja, erodir, isso iria eliminar essa ponte que tem aqui, e depois a gente dilata de novo, possivelmente iria eliminar isso daqui, nós teríamos realmente 2 objetos separados. Então é interessante fazer processamentos adicionais muitas vezes para deixar o resultado mais adequado, especialmente numa identificação de componentes conexos. Bom, e como que a gente identifica os componentes conexos numa imagem?
Tem algumas formas diferentes. Eu vou mencionar uma delas de forma mais completa e uma outra de forma mais geral. Começando pela primeira forma, é um algoritmo bem eficiente para identificar componentes conexos. Então, esse algoritmo funciona da seguinte forma, né? Nós percorremos cada linha da imagem da esquerda para a direita. Então, nós começamos lá no elemento 00 e vamos percorrendo cada linha da nossa imagem. Para cada pixel de valor 1, nós verificamos os pixels à esquerda e ao norte desse pixel. Então, vamos chamar o pixel à esquerda de PE e o pixel ao norte de PN, para poder se referenciar a eles, né? Então, eu tenho o pixel à esquerda e o pixel ao norte do meu pixel de referência aqui. Aí nós vamos ter três situações principais. Se o pixel à esquerda tiver o valor 0 e o pixel ao norte tiver o valor 0, nós associamos um novo rótulo ao pixel atual. Então, se a gente verificar que em cima e embaixo são zeros valores, nós dizemos que aqui tem um novo componente, que nós vamos associar um rótulo, por exemplo, um número inteiro a esse componente, um valor. No segundo caso, se o pixel à esquerda tem o valor 1 e o pixel ao norte tem o valor 0, ou o pixel à esquerda tem o valor 0 e o pixel ao norte o valor 1, ou o pixel à esquerda o valor 1 e o pixel ao norte o valor 1, e ambos os pixels possuem o mesmo rótulo, nós associamos ao pixel atual o mesmo rótulo do pixel que tem o valor 1. Então, se a gente tem essa situação aqui, nesse caso, a esquerda é 0 e em cima é 1, nós associamos... Não, desculpa. Esse caso aqui, então, o pixel à esquerda é 0 e o pixel acima é 1, e ele tem o rótulo azul. Então, nesse cara, nós associamos a ele o rótulo azul, para esse pixel de referência aqui embaixo. Se nós temos esse caso aqui, em que o pixel à esquerda é 1 e o de cima é 0, e o rótulo do pixel à esquerda é azul, nós também associamos a esse pixel embaixo aqui o rótulo azul. E se nós temos essa terceira situação, né, o pixel em cima é 1 e a esquerda é 1 também, e ambos têm o mesmo rótulo, nós também associamos o rótulo azul a esse pixel aqui. Ou seja, essencialmente a gente está falando, se ele está conectado a um pixel em cima ou embaixo aqui, ele vai ter o mesmo rótulo, o mesmo componente do que esses dois pixels, ou do que esse pixel 1 que ele está conectado, ok? Essencialmente a gente está propagando o rótulo dos pixels que estão à esquerda e em cima do pixel de referência. E o terceiro caso é quando nós temos que o pixel à esquerda é 1 e o pixel ao norte é 1 também. Mas esses pixels possuem rótulos distintos. Então a gente tem uma situação assim, né? Eu tenho a minha referência aqui, à esquerda tem valor 1 e em cima tem valor 1, mas eles têm os rótulos diferentes. Aí o que a gente faz? Nós propagamos o rótulo que tem o menor valor. Então, supondo que esse componente azul, a gente define um rótulo para ele de, sei lá, valor 5, é o rótulo dele, e esse componente verde, ele tem o rótulo 15. Então, nós propagamos o menor valor, que é o 5, e esse vai ser o novo rótulo desse pixel. Então, até aí é simples, né? A única coisa que adiciona uma pequena complicação é que aí, agora nós temos esses dois componentes conectados aqui, com rótulos diferentes, né? E aí o que nós fazemos quando acontece essa situação de ter dois rótulos distintos e aí propagar um deles, é que nós armazenamos uma lista de equivalência entre rótulos, que é basicamente dizer que os rótulos azuis são iguais aos rótulos verdes. Ou seja, em algum momento a gente vai ter que ir lá e substituir esses rótulos para organizar eles, né? Mas, por enquanto, a gente só armazena essa equivalência. Ou seja, em uma única passagem ao longo da imagem, nós vamos verificando essas três situações, propagando os rótulos e armazenando esse caso em que os rótulos são diferentes. Nós armazenamos a equivalência dos rótulos dos componentes distintos. Isso na primeira passagem da imagem. E aí o outro passo, nós percorremos novamente a imagem e agora a gente substitui cada rótulo pelo menor rótulo equivalente. Certo? Então, é uma segunda passagem na imagem que nós vamos olhar aquela nossa listinha em que tinha as equivalências entre os rótulos, ou seja, o rótulo verde é equivalente ao azul, e o azul tem o menor valor. Então, sempre que a gente encontrar o rótulo verde, nós substituímos pelo azul. Que no caso, de novo, esses rótulos são representados no computador por inteiros, né, por números, mas a gente está falando em cores aqui. Então, substituindo esses rótulos, nós vamos ter no final uma imagem em que para cada componente, os pixels que pertencem àquele componente vão ter o rótulo do componente. Okay? Então, na nossa imagem final,
Digamos que a gente vai ter lá uma imagem final com os nossos componentes. Vão estar aqui. E aí, se esse componente aqui foi o primeiro identificado, ele vai ter o rótulo 1, por exemplo. E aí todos os pixels que estão aqui dentro vão ficar com o valor 1. Esse cara aqui, se ele tiver o rótulo 2, todos os pixels que estão dentro dele vão ter o valor 2. E aqui, todos os pixels vão ter o valor 3. Com isso, é fácil nós, a qualquer momento, identificar todos os pixels que pertencem a um certo objeto que foi identificado. Okay? Então, lembrando, a saída desse algoritmo é isso, né? Uma imagem em que os valores dos pixels em cada componente tem o rótulo daquele componente. Nós vamos ver como implementar esse algoritmo de componentes conexos nesse notebook. É um algoritmo razoavelmente simples, só tem que ter um certo cuidado naquela lista de equivalência entre os rótulos, para não confundir, né? Mas a propagação dos rótulos é simples, é só seguir as instruções que a gente acabou de ver. Né? Uma outra forma de fazer a detecção de componentes conexos, que é bem conhecida também, é através do algoritmo Flood Fill. Esse Flood Fill é basicamente aquele baldinho que a gente tem em programas de processamento de edição de imagens, por exemplo, o Paint. Lembra o baldinho que você clica numa região da imagem, ele preenche toda a imagem que está com a mesma cor que aquele ponto que você clicou. Essencialmente, esse Flood Fill, que é preencher, tem o significado aí de preencher, de inundar, né? Ele consiste em fazer uma busca em largura na imagem. Então, se eu tenho um certo objeto, aqui representado em cinza, eu dou um pixel inicial desse objeto, no caso aqui esse azul, eu faço uma busca em largura. Por exemplo, se eu usar vizinho 4, vizinhança 4, para esse pixel, quem está conectado aí, a gente lembra dos grafos, né? Para quem já viu grafos, tem a mesma ideia de busca em largura. Quem está conectado com esse pixel azul aqui na vizinhança 4? Na direita e na esquerda, embaixo tem 2 pixels conectados. Então agora eu vou lá e preencho esses 2 vizinhos, que é esse cara aqui. Agora para esses 2 novos pixels que entraram aqui, eu olho os vizinhos deles. Então esse cara vai ter esse vizinho direito embaixo, esse cara vai ter também direito e embaixo. E aí eu vou lá e preencho eles. Aí para cada um desses novos eu vou lá e olho os vizinhos dele e preencho. E assim por diante. Se eu tiver na vizinhança 4, eu vou ter aqui esse objeto identificado. E aí eu posso inclusive remover ele da imagem e buscar um outro objeto que seja na minha imagem, ok? Então, essencialmente, é dado o ponto inicial, faz uma busca em largura na minha imagem, como se fosse um grafo aqui conectado, né, entre pixels vizinhos, e eu vou preenchendo os valores dos pixels que eu vou encontrando. É uma outra forma de identificar os componentes conexos. Um outro conceito aqui, a gente só vai ver realmente, porque ele nós não vamos entrar em detalhes sobre esse conceito, mas ele aparece em algumas situações. É o fecho convexo de uma forma binária. O fecho convexo, essencialmente, é o menor polígono convexo que contém o objeto. Então, aqui tem um exemplo, no caso, uma mão aqui, né? E em vermelho está o fecho convexo desse objeto. É que a gente pode imaginar que é como se a gente pegasse um balão ou uma banda aqui, um elástico, e tentasse colocar em volta do objeto, certo? Então, ele vai ser retas, em alguns pontos ele vai tocar o objeto, e aí entre esses pontos ele vai formar retas para indicar o fecho convexo do objeto. O fecho convexo é interessante porque ele pode ser usado para, por exemplo, caracterizar reentrâncias do objeto. Então, se eu tenho aqui uma alta distância entre o fecho convexo e o meu objeto, é porque ele tem uma borda bem irregular. Certo? Um outro conceito também interessante da gente saber, pelo menos sobre a existência do conceito, né, porque ele aparece em algumas situações, e inclusive vai ser um dos projetos da disciplina, é a transformada distância. A transformada distância, para cada pixel do nosso objeto, a gente calcula a distância entre esse pixel e o pixel de borda mais próximo. E as distâncias elas podem ser qualquer uma, mas de longe a euclidiana é a mais comum. Para ficar um pouco mais claro, aqui tem um exemplo. Nós temos novamente aqui uma mão, né, uma imagem, um objeto mão. E aqui nós temos à direita a transformada distância desse objeto. Essencialmente, para cada pixel no interior, nós calculamos a distância desse pixel até o ponto de borda mais próximo e colocamos como valor daquele pixel. Então, é claro, o pixel que está mais próximo da borda ele vai ter um valor menor, vai estar mais próximo do preto,
e os pixels que estão mais no interior do objeto, eles vão ter um valor mais claro. Então, de certa forma, você tem uma imagem aqui que mostra altos valores quando você está mais centralizado no objeto. E agora nós vamos ver um conceito de forma um pouco mais específica de imagens binárias, que é o conceito de esqueleto, justamente, que nós acabamos de ver ali na transformada de distância, que tinha alguns pontos que pareciam formar o esqueleto do objeto, né, os pontos mais centrados do objeto. E essa é uma ideia que justamente aparece no esqueleto de um objeto. A esqueletonização é uma forma de você representar um objeto através de um novo objeto que possui largura 1 e representa a topologia desse objeto. Então, por exemplo, digamos que a gente tinha essas formas binárias aqui em cinza, o esqueleto dessas formas está indicado aqui por uma linha preta. São linhas de largura 1 que conseguem representar o que a gente chama de topologia do objeto. Ou seja, por exemplo, eu tenho um cavalo aqui, se ele tem 4 patas, ele vai ter 4 ramificações aqui na parte de baixo do esqueleto. E a topologia é essa ideia. Se você tem algumas ramificações do seu objeto, o esqueleto tenta representar essas ramificações que estão presentes no objeto. E o esqueleto, a parte interessante dele é que ele consegue proporcionar uma representação muito simples de objetos. Então, aquele objeto que eu precisava de uma imagem para representar ele, se eu tenho curvas, eu posso inclusive representar como uma lista de pontos ou até como uma função, por exemplo, uma equação que represente esse esqueleto. E aí eu posso usar isso também para classificar objetos. Por exemplo, eu posso de repente identificar ramificações em insetos e comparar com ramificações em mamíferos e ver qual a diferença no número de ramificações, né? Ou seja, com o esqueleto nós conseguimos representar de forma simplificada um objeto. E é importante notar que nós conseguimos inclusive reconstruir o objeto a partir do esqueleto usando algumas técnicas que a gente vai ver em seguida. E uma coisa legal também, que além de proporcionar uma representação simplificada do objeto, é possível usar o esqueleto para fazer coisas como animação. Então você define pontos de junção ali do esqueleto que podem ser modificados, né, e aí você consegue animar um objeto. E também fazer, por exemplo, identificação de postura de uma pessoa. Se a pessoa está com os braços abertos, se a pessoa está agachada ou pulando e coisas do tipo, você pode usar somente o esqueleto para fazer esse tipo de identificação. Você não precisa realmente ter a imagem inteira da pessoa ou a binarização da pessoa. Se você tem um esqueleto, você já consegue identificar gestos que a pessoa está fazendo. E, inclusive, se você consegue, de alguma forma, identificar o esqueleto, por exemplo, da mão da pessoa, com as 5 ramificações, né, dos dedos, você consegue também identificar sinais que a pessoa está fazendo com a mão, por exemplo. Se ela está com a mão fechada, com a mão aberta, está mostrando 2 dedos e assim por diante. Aí nós vamos ver de forma intuitiva como nós poderíamos definir o esqueleto de objetos. O primeiro deles vamos imaginar então que a gente tem um certo objeto e aí nós posicionamos um certo disco em algum pixel pertencente a esse objeto. Então nós temos lá um disco qualquer, por exemplo, digamos que a gente tem um pixel aqui e nós posicionamos um disco nesse pixel aqui. E aí nós tentamos aumentar o raio desse disco até que ele toque a borda do objeto. Então esse disco aqui ele ficou muito difícil de ver, né? Mas digamos que eu tenho aqui um ponto e aí eu desenho um disco em torno desse ponto. E aí eu aumento o raio desse disco até que ele toque a borda do meu objeto. Se esse disco, quando ele toca a borda do objeto, ele tocar a borda em 2 pontos simultaneamente, eu digo que esse ponto é de esqueleto. Nesse caso aqui que eu acabei de desenhar, o disco só toca em um ponto da minha borda, certo? Então esse ponto não é de esqueleto. Nesse ponto aqui, que está sendo mostrado aqui na figura na direita, um disco que eu desenho em torno do ponto, ele realmente toca a borda do objeto em ao menos 2 pontos distintos. Então, esse ponto centrado ao disco é um ponto do esqueleto. A mesma coisa para esses outros exemplos aqui. Esses discos que estão desenhados, todos tocam 2 vezes na borda do objeto.
Então, todos esses pontos aqui que tem na linha tracejada são esqueletos do objeto. E esses passos são repetidos para todos os raios possíveis em todos os pontos do meu objeto. Todos os raios de disco, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu usar um disco menor, eu tenho também que ele toca em 2 pontos à borda do meu objeto aqui. Então, esse ponto central aqui também é o esqueleto do meu objeto. E no fim de todo esse processamento, eu teria, então, esse esqueleto do meu objeto aqui na linha tracejada. Todos esses pontos aqui, eu consigo definir um disco centrado nesses pontos, tal que esse disco toque em 2 pontos de borda do meu objeto. Certo? E é importante notar nessa definição que se eu armazenar, além dos pontos do meu esqueleto, eu armazenar também o raio do disco que deu origem ao esqueleto, eu posso reconstruir exatamente o meu objeto original. Porque eu vou lá, eu tenho aqui, nesse ponto aqui eu tinha um disco de raio X. Então eu vou lá e desenho um disco de raio X no entorno desse ponto. Eu faço isso para todos os outros pontos do esqueleto, eu vou conseguir recuperar o meu objeto original. Uma forma alternativa de ver o cálculo do esqueleto é nós imaginarmos que para cada ponto P do objeto, nós encontramos o ponto de borda mais próximo de P, e se existir mais de um ponto mais próximo, ele pertence ao esqueleto, certo? Ou seja, nós não precisamos necessariamente ficar desenhando um disco em torno de um ponto e vendo se ele toca 2 vezes na borda. Nós podemos simplesmente identificar, por exemplo, usando a transformada de distância, qual o ponto de borda mais próximo de um dado pixel de referência no objeto e verificar se existem ao menos 2 pontos que têm essa mesma distância. Okay? Mas esses 2 algoritmos que a gente viu aqui de forma superficial, eles seriam muito custosos, né? Eu tentar para todos os pontos identificar todos os discos que tocam em 2 vezes a borda do objeto, por exemplo, é algo bem custoso de ser implementado. Então nós vamos ver uma forma alternativa de encontrar o esqueleto usando justamente operações morfológicas. Para isso, vamos imaginar que a gente tem um certo pixel P1 e vamos aqui nomear as vizinhanças desse pixel, começando com o pixel ao norte, P2, e aí nós vamos no sentido horário, P3, P4, P5, P6 até P9, certo? Então nós temos esses nomes para os nossos pixels. O que nós vamos fazer? Nós vamos varrer a imagem, e aí para cada pixel que pertence ao objeto, onde pode ser, por exemplo, se o nosso objeto tiver valor 1, então para cada pixel que tem valor 1, nós vamos remover esse pixel, ou seja, mudar o valor dele para 0, se todas essas 4 condições forem satisfeitas. Nessa condição A, o n de P1 significa o número de vizinhos não nulos de P1, ou seja, o número de pixels que também pertencem ao objeto. Portanto, se no entorno do meu pixel aqui, na vizinhança do meu pixel, eu tiver pelo menos 2 pixels e no máximo 6 pixels que também pertencem ao objeto, eu vou remover esse pixel, certo? Ele vai virar 0. No caso B, na condição B aqui, esse T de P1 ele significa o número de transições 0,1 no entorno do meu pixel. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os vizinhos do meu pixel e ordenar eles, no caso, fazer uma sequência ordenada aqui, P2, P3, com os valores dos pixels, né? P2, P3 até P9 e depois colocar o P2 de novo. Então eu vou ter uma sequência aqui, por exemplo, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, algo do tipo. E aí eu vou contar as transições de 0 para 1 que acontecem nessa sequência. Se o número dessas transições for exatamente igual a 1, então eu também removo esse pixel. Na condição C, eu multiplico os valores de P2, P4 e P6 e vejo se eles são 0. Ou seja, essencialmente isso aqui é falar que tanto P2 quanto P4 quanto P6 têm o valor 0. Fazer um AND, né? E também eu vou verificar se o P4, P6 e P8, todos os 3 têm o valor 0 simultaneamente. Se essas condições forem satisfeitas, eu removo o pixel do meu objeto. Essencialmente, o que essas condições estão fazendo é verificar se é possível remover um certo pixel do meu objeto. E aí, depois de fazer essa primeira passada na minha imagem, nós fazemos o passo 2, em que a condição, nós passamos novamente para todos os pixels da imagem, né? E para cada pixel,
Na condição A, nós repetimos o mesmo que no passo 1. O número de pixels aqui tem que ter entre 2 e 6. A condição B é a mesma coisa também. Na condição C, nós só mudamos aqui quem são os vizinhos. No caso, P2, P4, P8 tem que ser 0. E na D, P2, P6 e P8 tem que ser 0. Então, nós passamos novamente por todos os pixels da imagem, removendo aqueles que seguem essas condições. Essencialmente, o que a gente está fazendo nesse algoritmo é remover pixels da borda do nosso objeto, ou seja, fazer uma erosão do nosso objeto, e a gente está tentando garantir que esses pixels são removidos ao erodir o objeto, que nós evitemos a remoção de pontos de terminação ou pontas do meu objeto, ou seja, pixels que provavelmente pertencem a uma ponta do objeto a gente não remove, que é aquela ideia de manter a topologia, né? Evitar de quebrar o objeto em diferentes componentes conexos, que também é necessário para manter a topologia, e a remoção de pontos em que a largura do objeto é 1. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui na minha imagem um certo objeto, e aí vamos dizer que eu tenho a imagem aqui, né? Por exemplo, a gente pode ver todas aquelas condições, a gente pode ter uma intuição sobre elas, mas vamos ver, por exemplo, a da transição. A da transição, digamos que eu tenho um objeto aqui desenhado em vermelho. Esse objeto é algo assim. Deixa eu apagar aqui, que foi para... Esse objeto é algo assim, né? Aí digamos que ele continua para cá, aqui tem um objeto maior e aqui ele conecta um outro objeto menor. Deixa eu desenhar aqui também. Então, por exemplo, quando a gente olhar um dado pixel aqui, por exemplo, esse pixel aqui no centro, se a gente olhar esse pixel e olhar os vizinhos dele, nós vamos ter duas transições 0,1, certo? Vamos dizer que o vermelho é 1 e o fundo é 0. Quando eu olhar os vizinhos aqui, aqui eu vou ter uma transição 0,1 e aqui eu vou ter uma transição 0,1 também. Portanto, eu tenho duas transições 0,1 e eu sei que provavelmente se eu eliminar esse cara, eu vou acabar quebrando esse objeto em dois diferentes. E não é isso que eu quero fazer no esqueleto, eu quero manter a conectividade. Por isso que eu só removo, uma das condições lá é remover somente se houver uma única transição 0,1. Se eu tenho mais de uma transição, significa que esse pixel conecta outros dois pixels. Ok? E da mesma forma para os outros objetos também, dá para as outras condições. A gente consegue ter uma intuição por cada uma delas que essencialmente tem essa temática, fazer a erosão do objeto, só que tentar não remover certos pixels que têm importância para a forma do meu objeto, né, para a topologia dele. E como essa é uma operação de erosão, com alguns critérios adicionais, muitas vezes essa operação é chamada de afinamento. Ou seja, essencialmente estou afinando o meu objeto, mas mantendo a topologia dele. Bom, ok. Questão de operadores morfológicos, era isso que a gente ia ver. Agora nós vamos ver rapidamente algumas coisas sobre representação de formas para definir alguns descritores sobre essas formas. Uma das principais maneiras de representação de formas binárias é o chamado contorno paramétrico. O contorno paramétrico nada mais é do que nós identificarmos o contorno de um objeto ou a borda desse objeto, só que os pixels dessa borda eles estão ordenados, ou seja, nós ordenamos esses pixels de forma que, começando num dado pixel e indo para os vizinhos desses pixels, nós percorremos todo o contorno do nosso objeto. Essencialmente ao invés de nós termos simplesmente quem são os pixels de borda, em uma lista qualquer, nós realmente ordenamos eles na sequência. Então nós temos o primeiro pixel, e aí tem um vizinho desse pixel que também é borda, tem o próximo vizinho desse pixel e assim por diante. Nós temos uma ordem nos pixels do contorno. Então, por exemplo, para essa imagem, esse objeto aqui, nós teríamos o contorno paramétrico, seria esse conjunto aqui. O pixel 2, 2, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 4, coluna 5, aí linha 3, coluna 5 e assim por diante até o último ponto, na linha 3, coluna 2. Ou seja, aqui foi dada uma ordem em que a gente percorre esse contorno
no sentido horário. Isso é diferente de simplesmente ter uma lista de valores de borda, de pixels de borda, em uma ordem qualquer, certo? Eu tenho realmente uma ordem específica desse contorno e por isso a gente disse que esse contorno está parametrizado, ele é paramétrico. Nós temos um parâmetro, no caso o índice do array, que indica em que posição do contorno do objeto nós estamos. E uma coisa bem importante de contorno paramétrico é que esse contorno ele pode ser representado por dois arrays. Os arrays da posição x e os arrays na posição y. Ou seja, o x contém todas as colunas que os pixels do meu contorno possuem. E o y contém todas as linhas dos pixels do contorno. Então eu consigo ter a posição x, y do meu contorno. E com isso eu consigo, por exemplo, plotar esse contorno. Então eu posso ter aqui uma curva para os pontos em x ao longo do parâmetro t, que esse vai ser o parâmetro do meu contorno, que é o índice do pixel essencialmente, e uma outra curva para a posição y. Por exemplo, então se eu tenho o primeiro ponto aqui, lembrando, ele tem a coluna 0, 1, 2, então ele está na coluna 2, e aqui nos 4 primeiros pixels ele vai subir, né? Então ele vai começar em 2, vai para 3, 4, 5. É o que acontece aqui, ele começa em 2, vai para 5 no quarto pixel. Depois a coluna fica constante conforme eu desço no meu contorno, então ele vai ser constante aqui. E aí quando eu vou para cá, ele vai começar a reduzir, então ele vai de 5, 4, 3, 2, então ele vai reduzir o valor aqui. E depois quando eu subo aqui, ele é constante novamente, até o 11º pixel aqui, que é o último do contorno. Da mesma forma, a posição em Y, que são as linhas, vai fazer isso também, né? Quando eu tiver aqui, ela vai ser constante, ela vai subir, quando eu descer ali no contorno, depois ela vai ser constante e descer novamente. Então eu consigo fazer um gráfico do contorno do meu objeto nas linhas e colunas em função desse parâmetro t, que essencialmente indexa o pixel do contorno, né? O índice do pixel. E o legal de conseguir fazer uma curva desse tipo é que aí para diferentes tipos de objetos, nós podemos plotar essa curva do contorno paramétrico. Então, por exemplo, aqui tem dois casos, né? Eu tenho esse objeto, eu tenho as curvas x, y aqui, e um outro objeto e as curvas x, y. E aí nós podemos caracterizar esse contorno paramétrico e definir propriedades. Por exemplo, o número de picos dessas curvas indicam a complexidade do contorno do meu objeto. Se eu tenho um objeto que é bem mais tortuoso, ele vai tender a ter mais picos aqui. Se ele é mais suave, por exemplo, um disco vai tender a ter nenhum pico no meu contorno paramétrico, tanto em x quanto em y. Então eu consigo usar essas curvas para caracterizar os meus objetos. E o contorno paramétrico ele é uma forma de representação de imagens. Ou seja, eu estou pegando uma imagem, eu tenho a silhueta de um objeto, por exemplo, nessa imagem, e aí eu represento esse objeto de uma outra forma. Uma forma que vai facilitar eu definir propriedades desse objeto. E também é importante lembrar, né, que a partir do contorno paramétrico a gente consegue também reconstruir o nosso objeto. Então, se eu tenho todos os pixels do contorno e eu sei que aquele objeto é binário, né, uma forma binária, então eu posso ir lá desenhar o meu contorno e aí aplicar um algoritmo, por exemplo, Fluid Fill, para preencher a parte interna desse contorno e aí eu tenho o meu objeto de volta. E como que a gente faz para obter o contorno paramétrico, então? Agora a gente vai ver em detalhes como obter esse contorno paramétrico. A primeira coisa que a gente faz é percorrer a imagem de cima para baixo, da esquerda para a direita, até que nós encontramos o primeiro pixel do nosso objeto. Então a gente vai percorrendo e encontra o primeiro pixel ali do objeto. Vai ser esse cara aqui. Agora, como a gente fez ali para o algoritmo do esqueleto, vamos enumerar a vizinhança de um dado pixel de referência P. Então a gente tem o pixel de referência P, o pixel acima dele vai ser 0, e aí nós aumentamos o número aqui em sentido horário. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os pixels em volta desse pixel P. Agora vamos dar um zoom nessa região aqui do primeiro pixel encontrado. Então a gente encontrou esse pixel verde e vamos olhar a vizinhança desse pixel verde aqui, é esse cara aqui, ok? Nós já sabemos que os pixels 7, 0, 1 e 6, eles não pertencem ao objeto, certo? Porque nós estávamos percorrendo a imagem
e encontramos o pixel P como sendo o primeiro pixel pertencente ao objeto. Então, com certeza, os 7, 0, 1 e 6 não pertencem ao objeto. Com isso, nós precisamos começar olhando do pixel que está à direita aqui do primeiro pixel, no caso o de índice 2, para procurar quem que é um pixel que pertence ao meu objeto e está conectado a esse pixel. Então a gente começa olhando o pixel 2. A gente vai ver no pixel 2 que ele não tem, ele é zero o valor dele, né? Ele não pertence ao objeto. Então a gente vai para o próximo pixel, que é o 3. E o pixel 3 ele tem a cor 1 aqui, ele pertence ao objeto. Então a gente encontrou um pixel que pertence ao objeto. Certo? Com isso, após encontrar o primeiro pixel do objeto, nós olhamos aqui o pixel à direita, não era objeto, o pixel abaixo ele era do objeto. Então agora nós pegamos esse pixel como a nova referência. Então se a gente der um zoom lá de novo, a gente vai ter esse pixel como referência. Então lembrando, esse pixel que está em verde, ele foi o primeiro pixel encontrado. Aí a gente olhou à direita, não tinha nada. Embaixo a gente encontrou, agora ele é a nova referência. E o que a gente sabe sobre esse pixel? A gente sabe que o pixel de cima, ele também não pertence ao objeto. A gente já sabe disso, porque quando a gente estava olhando o pixel anterior, a gente viu que esse pixel à direita, ele era zero. O valor dele era zero, né? Não confundir com o índice dele aqui. O valor dele era zero e a gente foi para esse. Então a gente já sabe que o de cima dele não pertence ao objeto. Então o que nós vamos fazer é, nós vamos para o próximo pixel, que no caso aqui é esse que está em cima e à direita, que é o pixel de índice 1. E esse pixel, só para notar que a gente vai fazer isso nos próximos pixels, ele é o próximo pixel em relação ao último pixel visitado anteriormente, certo? Então, anteriormente nós visitamos esse cara e agora nós estamos olhando o próximo pixel, que é esse cara. Ok, e aí quando a gente olhar para esse pixel, a gente vai ver que ele realmente pertence ao objeto. Então nós encontramos o próximo pixel pertencente ao objeto. Então, o que nós encontramos é os 3 primeiros pixels aqui. E agora esse pixel vai ser a nova referência. Então nós podemos pegar uma região no entorno desse pixel, pegando aquele pixel como referência. De novo, nós sabemos que esse pixel aqui, ele não pertence ao objeto. A gente já olhou para ele anteriormente. Então o que a gente vai fazer é começar olhando o pixel de vizinho 7, desculpa, o pixel de índice 7 aqui. Então, começando pelo pixel de índice 7, ele não pertence ao objeto. Aí a gente vai para o próximo, que é o 0. Depois vai para o próximo, que é o 1, também não pertence, até chegar no 2, que também pertence ao objeto. Ok. Então, quando a gente encontrou o 2, ele pertence ao objeto, então ele vai ser o próximo pixel de referência. E aí, nós vamos percorrendo os pixels até que o pixel inicial seja visitado novamente. Então nós vamos olhando os vizinhos, os próximos vizinhos, até que a gente visite novamente o pixel inicial. E aí nós temos todos os pixels que pertencem ao contorno do objeto. E nós temos eles de forma ordenada, ou seja, a partir de cada pixel a gente foi olhando no sentido horário e encontrando o próximo vizinho daquele pixel de contorno. O critério de parada ele é um pouco complicado, ele pode causar alguns problemas, que a gente acabou de definir, então, que o critério de parada é quando nós retornamos novamente ao pixel inicial. Só que, por exemplo, nesse objeto aqui, esse critério daria problema, especialmente se a gente estiver querendo identificar objetos de vizinhança 8, certo? Então, nós vamos começar nesse pixel, aí nós vamos encontrar os pixels aqui adjacentes. Quando a gente estiver aqui e vier para esse, nós encontramos o inicial e nós temos o contorno desse objeto sem incluir essa parte aqui. Um critério alternativo que a gente pode usar é parar o algoritmo quando for feita uma transição do primeiro ponto para o segundo ponto do contorno. Ou seja, quando a gente identificar uma repetição aqui de ir do primeiro ponto para o segundo, a gente para. Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos identificar os próximos aqui. Quando a gente chegar aqui, nós vamos identificar esse ponto inicial. Só que aí não parou, porque a gente não está fazendo uma transição para o segundo. O que a gente vai fazer é uma transição para esses caras aqui, eles vão repetir, inclusive. Nós vamos ter os mesmos pixels 2 vezes, depois a gente vai identificar esse aqui, e aí vai fazer uma transição para o segundo, e aí acabou. Nós temos realmente todo o contorno desse objeto.
É um critério alternativo que pode ser usado, não necessariamente é melhor, mas é uma alternativa que muitas vezes é mais adequado, né? Mas nem sempre. Uma coisa interessante do algoritmo é que, dado o índice do próximo vizinho que você encontrou, nós já sabemos qual o índice do vizinho que a gente precisa começar a buscar nesse novo ponto de contorno. Então, por exemplo, digamos que eu estava aqui nesse ponto aqui, que está em verde, eu busquei lá na minha vizinhança do ponto, digamos, eu comecei aqui no 2, 3, 4, 5 e encontrei esse ponto. Então, esse vai ser o próximo ponto. Quando eu estiver nesse próximo ponto, eu vou ter a vizinhança aqui numerada, né, de 0 até 7, e eu preciso saber onde eu começo a buscar os meus vizinhos para encontrar o próximo ponto. Porque isso é bem importante, porque eu não posso, por exemplo, começar em 0. Se eu começar em 0, eu vou encontrar um ponto do meu objeto, mas esse ponto está lá dentro do meu objeto. Então, eu tenho que começar a buscar os vizinhos do ponto atual seguindo um critério específico. E esse critério eu sei. Dado que no ponto anterior eu encontrei o vizinho de índice 5, para o novo ponto eu sei qual o índice que eu tenho que começar. Ele vai ser o índice 3. Porque se no ponto anterior eu estava aqui, eu fui para o ponto 4, não encontrei, e aí fui para o ponto 5, no próximo eu sei que o vizinho 2 dele não é do objeto, como a gente já viu nos casos anteriores, ele não pertence ao objeto. Então eu tenho que começar a buscar a partir do vizinho de índice 3. Ou seja, se eu encontrei o vizinho 5 no ponto anterior, no próximo eu começo a buscar a partir do 3. E essa mesma ordem pode ser vista para os outros casos, todos os outros vizinhos. O que a gente vai ter é uma coisa desse tipo aqui, uma tabelinha desse tipo. Se eu estava num pixel e o próximo vizinho a ser visitado é o de índice 0, então quando eu estiver nesse próximo pixel, eu começo buscando pelo vizinho 7 dele para ver se ele pertence ao objeto. Da mesma forma, se eu estava num pixel e, por exemplo, encontrei o próximo ponto vai ser o vizinho de índice 4, quando eu estiver nesse próximo ponto, eu começo buscando pelo vizinho de índice 3 para ver se ele pertence ao objeto ou não. Ou seja, eu tenho essa tabelinha que indica facilmente quem eu tenho que começar a buscar para poder encontrar o próximo ponto de contorno. E aí esse algoritmo ele pode ser generalizado para, inclusive, considerar objetos que têm buracos dentro dele. Nós poderíamos encontrar o contorno, por exemplo, preencher esse contorno, tudo que está dentro do contorno, tirar a diferença das imagens para depois identificar os contornos internos ao objeto. E nós podemos até fazer ele de forma hierárquica. Se eu tenho um objeto, eu encontrei o contorno, eu encontro o contorno interno, e aí eu encontro o contorno externo de um objeto no interior desse. Então, existem várias variações aí desse algoritmo para aplicar em imagens mais complexas, né? E como nós vimos, o contorno pode ser representado por duas séries, né? X e Y. Por isso, nós podemos representar esse contorno por um array de tamanho n por 2, onde n é o número de pontos no contorno, e 2 porque nós temos duas dimensões. Né? E ele pode, inclusive, ser representado como um sinal complexo. Então, cada valor do meu contorno, a posição x é um valor real e o y é um valor imaginário, que é interessante fazer essa representação eventualmente, por exemplo, que nós podemos calcular a transformada de Fourier do contorno e fazer diversas operações com esse contorno de forma eficiente se a gente representar ele por valores complexos. Então nós veremos como fazer essa extração de contorno paramétrico no notebook, cujo nome é extração de contorno paramétrico, né? Bem adequado o nome. Nós veremos na sequência algumas propriedades básicas de formas, que são os chamados descritores de forma, que, como eu já mencionei, são maneiras de você definir valores associados ao objeto. Começando, um dos descritores mais simples que a gente pode ter é o perímetro de um dado objeto. Então, eu tenho um objeto lá e eu quero calcular o perímetro desse objeto. Eu posso definir o perímetro como simplesmente o número de pixels no contorno do meu objeto. Então, quanto maior o número de pixels no contorno, maior o perímetro do meu objeto. Uma forma um pouco mais precisa de definir o perímetro é através do que a gente chama de comprimento de arco de pontos adjacentes. Porque nós temos que, se um pixel ele é um vizinho 4 de um outro pixel, então nós temos uma distância 1.
Mas quando eu ando na diagonal, eu posso dizer que eu tenho uma distância raiz de 2 entre dois pixels quando eu movo na diagonal, certo? Ou seja, é um pouco mais distante a diferença entre os pixels aqui. Então, essencialmente, eu consigo ter uma estimativa um pouco melhor do perímetro se eu considerar a raiz de 2 para quando eu movo na diagonal. Isso é razoavelmente simples de verificar, especialmente se eu faço aquele algoritmo do contorno paramétrico, né? Eu consigo identificar quando eu tenho variações na diagonal entre pixels de borda. A outra medida bem simples é a área do objeto. A área pode ser simplesmente definida como o número de pixels que pertence a um objeto, ou seja, tanto os que estão no contorno quanto os que estão no interior do contorno. Existem algumas outras abordagens para tentar ser um pouco mais preciso no valor de área, mas o número de pixels em geral funciona muito bem para ter uma estimativa do tamanho do objeto. Uma propriedade que é importante de objetos é o centroide de um dado objeto. O centroide ele é a média das coordenadas em x e y do meu objeto. Então, se eu tenho lá uma certa forma, eu tenho todos os pixels que pertencem a essa forma, eu tiro a média dos valores em x, eu tenho a posição x do centroide. E eu tiro a média dos valores em y, eu tenho a posição y do centroide. N aqui é um número de pontos pertencentes ao objeto, que essencialmente é a área do objeto, certo? Então, com isso, eu consigo definir um único ponto que está ali no centroide, que pode ser chamado também de centro de massa, nesse caso aqui, do meu objeto. E aí esse ponto define esse centro do objeto. E eu posso usar, por exemplo, para associar a posição que o objeto está na imagem. Então eu posso dizer que essa folha aqui ela está na posição que eu defini no meu centroide aqui. E dá para usar para algumas outras definições. Por exemplo, uma definição interessante de descritor que envolve o centroide é nós definirmos a distância de cada ponto do contorno até o centroide do objeto. No caso, a distância euclidiana, né? Então, a distância euclidiana vai ser o quê? Vai ser eu pegar cada ponto do contorno, subtrair a posição do centroide, levar ao quadrado e tirar a raiz. Então, aqui tem uma representação disso, né? Eu identifiquei o meu centroide e eu tiro a distância entre esse centroide e cada ponto da minha borda. Com isso, eu posso criar o que a gente chama de assinatura desse objeto. Da mesma forma que a gente fez um gráfico ali das posições x e y em função do t, que era da posição no contorno, eu posso fazer um gráfico dessa minha distância do centroide à borda em função do índice do meu ponto também. E essa distância eu posso caracterizar ela, né? Eu posso também identificar máximos nessa curva, que o número de máximos vai também estar associado à complexidade do objeto, mínimos vão estar associados com o próximo do centroide à borda tá, do objeto. Dá para fazer dá para definir várias quantias interessantes a partir de uma curva desse tipo, né, da distância do centroide até a borda do objeto. Nós temos também a possibilidade de definir o diâmetro de um dado objeto, por exemplo, com a maior distância entre dois pontos de contorno. Então nós olhamos lá, dado que nós identificamos os pontos do contorno do objeto, olhamos todas as combinações possíveis entre os pontos de contorno e pegamos a maior distância entre esses pontos. Uma definição alternativa é definir como raio, definir o diâmetro, né, como o dobro do raio de um disco possuindo a mesma área que o objeto. Então, basicamente, se nós calculamos a área de um dado objeto, nós conseguimos saber qual seria o raio equivalente de um disco tendo aquela mesma área. E aí, dado esse raio, nós definimos o diâmetro do objeto como sendo 2 vezes esse raio. É uma possibilidade que é usada muitas vezes para definir um diâmetro. Nós temos também o conceito que pode ser calculado de eixo maior e eixo menor. Esses eixos estão associados com as direções de maior elongação de um dado objeto. Ou seja, por exemplo, se eu tenho esse objeto aqui, o eixo maior desse objeto ele está nessa direção aqui. Ele aponta na direção de maior elongação do meu objeto. E aí o eixo menor ele é perpendicular ao eixo maior e, em geral, aponta na direção de menor elongação. Então aqui também, por exemplo, eu tenho uma folha
Eu tenho o eixo maior, ele está na direção de maior elongação, e o eixo menor é perpendicular. Isso é bem interessante para identificar a postura, por exemplo, de uma pessoa, ou caracterizar objetos mesmo, através de assimetrias que esse objeto possui. O cálculo dessa propriedade a gente vai olhar aqui de forma um pouco mais superficial, porque ele envolve algumas complicaçõezinhas, mas essencialmente para quem conhece, né, esse cálculo envolve primeiro o cálculo da matriz de covariância dos pixels pertencentes ao meu objeto. Essa matriz de covariância, como que ela é calculada? Então eu tenho as posições dos pixels do meu objeto, eu tenho a posição do meu pixel, subtraio a posição do centroide, eu elevo ao quadrado e somo todos os valores, né, para todos os pixels do meu objeto. Essencialmente, isso aqui eu vou estar indicando o quanto o meu objeto varia na direção x. Então, como que é a variação do meu objeto na direção x. E aí eu posso fazer a mesma coisa na direção y, eu subtraio cada posição do meu contorno pelo centroide, elevo ao quadrado e somo para todos os pontos. E aí eu posso fazer também pela combinação entre x e y. Eu somo a posição em x menos o centroide de x, vezes a posição em y menos o centroide em y. E aí, só para falar aqui, esses cx, cy, y, eles são as chamadas de variância dos meus valores. E o cxy ele é chamado de covariância entre os meus valores. Ok? Então, com isso, eu consigo definir uma matriz de covariância das posições dos meus pixels. E aí, a partir dessa matriz de covariância, nós calculamos os autovalores e autovetores da matriz de covariância. Os autovetores, eles vão indicar esses eixos aqui, o eixo de maior elongação e menor elongação, e os autovalores vão dar uma estimativa de quão elongado o objeto está nessa direção e na direção perpendicular. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Precisa saber um pouco de álgebra linear para lembrar o que são autovalores e autovetores. Mas, em geral, tem rotinas prontas que calculam isso para a gente. Então, basta a gente calcular a matriz de covariância das posições dos pixels, os autovalores e autovetores vão indicar aí o quão elongado o objeto está nas duas direções. E aí, por exemplo, nós podemos definir uma medida mais precisa de elongação, que é a razão entre o maior eixo e o menor. Essencialmente, a razão entre o maior autovalor e o menor autovalor, ele vai indicar quão elongado é esse objeto. Uma outra medida, essa mais simples, que a gente pode aplicar, é a medida de circularidade. A circularidade, como o nome já indica, né, ela quantifica o quão circular é um objeto. Ela é dada por essa fórmula aqui, 4π vezes a área do objeto, dividido pelo perímetro do objeto ao quadrado. Então, quando a gente tem um objeto que ele é bem irregular, a borda dele ele vai tender a ter baixa circularidade. E quando ele é mais regular, ele vai tender a ter uma alta circularidade. Se ele for exatamente um disco, ele vai ter uma circularidade de 1. Porque o que está sendo feito aqui essencialmente é comparar a área do objeto com o perímetro dele, e se essa área for similar, se essa área for dada por πr ao quadrado e o perímetro por 2πr, que é exatamente o caso de eu ter um disco, né, aí esse valor vai dar 1. Agora, se eu tenho, de certa forma, a gente pode imaginar que eu tenho um perímetro bem alto em relação à área do meu objeto. Significa que ele é mais irregular. Então, quando eu dividir aqui a área pelo perímetro, vai dar um valor baixo e a circularidade do meu objeto vai dar um valor pequeno. Então, é uma medida interessante para definir regularidade de um objeto. Uma outra propriedade interessante de se usar é a curvatura do meu objeto, que essencialmente vai medir o grau de tortuosidade do contorno do meu objeto. Então, se eu tenho lá um certo objeto, vou desenhar em vermelho aqui, eu tenho um objeto, aí de repente em algum ponto ele faz mudanças abruptas de contorno. Então, nessas regiões que o contorno é mais suave, eu vou ter baixa circularidade, ou melhor, baixa curvatura, circularidade não tem nada a ver aqui, né? Eu vou ter baixa curvatura, e na região que eu tenho uma alta mudança do meu contorno, eu vou ter um alto valor de curvatura. E para definir essa curvatura para cada ponto do meu contorno, o que eu faço? Eu uso essa fórmula aqui, onde x ponto é a derivada do meu contorno e x dois pontos, ou y dois pontos,
é a derivada segunda do meu contorno. Lembrando que o meu x e o meu y eles são os sinais, são os contornos paramétricos do meu contorno. Melhor, são os contornos paramétricos do meu objeto. Então eu posso calcular a derivada primeira e derivada segunda desses contornos. E aí, calculando essas derivadas e colocando nessa fórmula aqui, eu tenho esse valor k, que vai indicar a curvatura do meu objeto em cada ponto de contorno. E é possível nós aplicarmos todas aquelas técnicas que nós vimos de processamento de imagens, de filtragem de imagens, nós podemos aplicar nesse contorno dos objetos, porque eles são sinais 1D. Os x e y aqui são sinais 1D, e a gente pode, como a gente acabou de ver, derivar esses sinais e também suavizar esses sinais. Então, uma coisa bem interessante de se fazer é simplificar a forma de um objeto. Por exemplo, se eu tenho lá um dado objeto, eu encontrei o contorno paramétrico dele, eu suavizo esse contorno paramétrico e aí eu reconstruo esse objeto. Dependendo do grau de suavização, esse objeto vai ficar cada vez mais simplificado, até numa extrema que ele pode virar simplesmente um disco, um objeto sem muita forma, né? Então é uma operação bem interessante de tentar simplificar um objeto que, por exemplo, tem um contorno muito complexo, ou eliminar ruídos de um contorno de um objeto, né? Muitas vezes a gente sabe que após uma linearização e cálculo do contorno paramétrico, aquele objeto ficou meio ruidoso, o contorno. Então a gente pode suavizar para eliminar um pouco do ruído para poder, por exemplo, aplicar aquelas medidas que a gente acabou de ver de distância do centroide ao contorno, de curvatura e assim por diante. Mas a mensagem aqui é que nós podemos aplicar todas as filtragens que nós vimos em imagens para esses contornos, porque eles são sinais 1D simplesmente. Bom, idealmente, é importante que os descritores que são definidos para formas de objetos, eles possuem algumas características interessantes. A primeira delas é a identificabilidade. Ou seja, se nós temos duas formas que são percebidas de maneira similar, é interessante que elas tenham valores similares. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos que têm tamanhos parecidos e eu defino alguma medida que vai quantificar o tamanho desses objetos, é interessante que se eles têm tamanhos parecidos, o valor da medida seja parecido. Né? Então é importante que se os objetos são parecidos, as medidas que a gente define para eles, os valores obtidos, né, sejam parecidos também. Uma outra coisa bem importante é que essas medidas sejam invariantes a translação, rotação e escala do objeto. Porque como a gente já viu, é bem comum se eu tenho uma imagem de objeto, se esse mesmo objeto estiver numa outra imagem, ele pode estar em outra posição, com outro ângulo de rotação, em outra escala. Então é importante tentar definir propriedades que sejam invariantes a essas variações. Por exemplo, a área de um objeto é invariante à translação e à rotação, certo? Porque não importa onde o objeto está ou o ângulo dele, a gente vai tender a obter áreas muito parecidas. Só que a área já não é mais invariante à escala. Se o objeto está mais próximo da câmera, ele vai ter uma área maior. Aquela propriedade que a gente viu de centroide. O centroide não é invariante à translação, porque se o objeto estiver em outra posição, o centroide vai estar em outro lugar. E existem muitas medidas que a gente pode definir que são invariantes à escala. Por exemplo, o perímetro dividido pela área, a circularidade, né? Ela é aproximadamente invariante à escala, porque se o objeto está maior ou menor, ele vai tender a ter uma circularidade parecida. Bom, uma outra propriedade que é interessante ter dos descritores é robustez a ruído, porque sempre vai ter ruídos em imagens. Né? E se o meu descritor for muito sensível ao ruído, e por exemplo, a propriedade de curvatura que a gente viu, ela é bem sensível ao ruído, porque ela envolve derivada primeira e derivada segunda. Se ele não for sensível ao ruído, ele pode trazer problemas. Então é importante que ele dê valores parecidos, mesmo quando eu tiver ruídos na minha imagem. Uma outra propriedade interessante é a invariância à ocultação. Ou seja, se parte de um meu objeto estiver oculto, ou seja, tiver um outro objeto na frente dele, eu desejo obter propriedades que têm valores parecidos. Essa questão já é mais difícil de tratar, né? Por exemplo, a área de um objeto, ela vai variar se um objeto estiver oculto. Se tiver alguma coisa tampando meu objeto, ou tiver só parte desse objeto, a área dele vai mudar. É complicado realmente definir propriedades que sejam invariantes à ocultação, mas é possível em alguns casos definir propriedades assim.
E é importante também que as propriedades que a gente define tenham uma certa independência estatística, ou seja, que elas tragam informações diferentes sobre um objeto. Por exemplo, se o meu objeto ele tem o contorno bem suave, os objetos que eu estou analisando, todos eles têm contornos suaves, então as propriedades de perímetro e área, elas vão tender a oferecer informações muito parecidas, porque se o meu objeto tem um contorno suave, não varia muito, né? E conforme a área do meu objeto aumenta, o perímetro vai aumentar junto. Então são informações redundantes. Então é desejável tentar definir propriedades que sejam complementares, que proporcionem informações diferentes sobre o objeto. E é claro que existem várias técnicas que nós podemos aplicar para, mesmo que tenham sido definidas propriedades parecidas, essas técnicas identificam quais são essas propriedades que são parecidas para poder eliminar essas propriedades. Então, isso não é uma coisa tão crítica assim, definir propriedades independentes, mas é interessante sempre tentar, porque diminui o custo computacional de, da análise das imagens. Bom, então era isso que eu ia falar sobre essa parte de morfologia de imagens. Os conceitos eu diria são razoavelmente simples, porque as imagens são simples, né? Uma imagem binária tende a ser bem simples, então os conceitos não são muito complexos. Mas, é claro, tem alguns algoritmos aí que tem alguns detalhes, por exemplo, de identificação de componentes conexos, de esqueleto, de fluid fill mesmo, que a gente não viu em detalhes. Tem alguns algoritmos aí que têm uma certa complexidade grande, mas são conceitos interessantes aí de qualquer forma, que eles são aplicados quando nós temos tanto uma imagem que foi linearizada, mas também nós podemos ter uma imagem que ela já é binária inicialmente. Por exemplo, quando nós estamos lidando com classificação de imagens, muitas vezes nós temos, especialmente em segmentação, né? Nós podemos definir um classificador que vai segmentar um objeto de uma imagem e aí nós queremos comparar a qualidade dessa segmentação com um especialista, por exemplo, que um especialista anotou na minha imagem. Então, nesse caso, eu talvez precise definir propriedades binárias para poder comparar a qualidade da minha segmentação com o que um especialista marcou na minha imagem. E existem diversas outras aplicações dessa área de processamento morfológico de imagens.